Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café com Terapia. Nosso encontro acontece todas as quartas-feiras às 6:30 da manhã e é sempre um prazer te receber. Um prazer porque nós abordamos temas que podem alterar todos os seus resultados, uma vez que eu trabalho a sua neuroplasticidade, ou seja, eu trabalho tudo aquilo que você vive, não alterando as suas experiências, mas alterando o modo como você se comporta frente às mesmas experiências, e isso faz toda a diferença. E hoje o nosso tema é extremamente importante, relevante e vai começar alterando o seu dia, para depois alterar a sua semana, então trazer o resultado que você vem buscando e não consegue alcançar por alguma razão que talvez você descubra hoje. Então fica comigo, porque esse café tem muito mais que uma terapia, tem a solução dos problemas que você vive e que talvez até aqui você ainda não tenha encontrado. Hoje nós vamos falar sobre reprogramação mental, que é um tema que eu amo, mas não é apenas reprogramar a mente que faz a diferença, é focar, ficar disciplinado por uma única coisa, que é o que realmente vai fazer a diferença. Hoje nós vamos falar sobre como declarar o seu futuro e alcançar os seus sonhos. E isso é tão poderoso que virou inclusive assunto de pauta com a minha equipe, e eu disse: nós precisamos ensinar as pessoas sobre o que realmente tem potencial para mudar a vida delas, sobre o que tem potencial para alterar os resultados que elas não conseguiram alterar sozinhas. A partir desse programa, eu tenho certeza que todas as ferramentas que você precisa para fazer o salto que você busca, você encontrará hoje comigo aqui. Bem, muitas vezes, sem perceber, nós declaramos sobre nós mesmos coisas que nos limitam, não é verdade? Quem nunca disse frases como: não sou boa o suficiente, ainda não tenho todas as graduações que eu preciso para pedir aquela promoção ao meu chefe, não tenho dinheiro suficiente para realizar os sonhos do meu coração, eu não sei se eu tenho tudo que eu preciso para ser do tamanho que eu almejo ser. Quem nunca se pegou dizendo frases até mais difíceis, até mais desafiadoras, não é verdade? Mas a boa notícia é que é possível reprogramar a sua fala através de um estado de presença e de alguns ajustes finos que podem sim alterar o seu modo de se comportar desde já. No momento em que você coloca uma lente de aumento sobre a sua dificuldade em declarar mais o que você quer e menos o que você não quer, você também começa a alterar a sua neuroplasticidade, ou seja, você começa a alterar o seu modo de enxergar as coisas. E uma vez que você altera a sua gaveta mental, que é onde você guarda suas crenças, aquilo que de alguma forma te direciona para a sua vida, você também altera o modo como você comunica as suas crenças para o mundo. E muitas das crenças que nós carregamos vêm lá da infância, do primeiro setênio, especialmente, que significa que muito do que você é está bem ali enraizado do seu 0 ao 7º ano, ou seja, no seu primeiro setênio, que é um jargão médico, mas no seu primeiro momento de existência, nos primeiros 7 anos em que você existiu, muita coisa se revela. E aí a gente carrega, além disso, crenças da nossa família, da nossa ancestralidade ou das pessoas que convivem mais com a gente, que de alguma forma nos impactam com seus modos de existir, com seus modos de enxergar o mundo, a vida e as próprias experiências. E sem perceber, nós vamos repetindo frases que nós ouvimos das pessoas, muitas vezes, inclusive, das pessoas que convivem com a gente sem que a gente faça um filtro. Já repararam como a gente adota o modo de existir de outra pessoa sem que a gente se dê ao benefício da dúvida, de ao menos se perguntar: será que eu realmente concordo com isso? Será que isso realmente me define? Será que isso diz exatamente quem eu sou? E agora eu quero que você reflita comigo quais são as frases que você tem repetido sobre a sua vida e que podem de verdade limitar o seu crescimento. Esse autoconhecimento, aqui no raso, primário, é muito importante. E não é difícil de se fazer essa pergunta, porque assim que a gente se coloca numa posição de questionador da própria vida, muita coisa se revela. As crenças limitantes são verdadeiros perigos para a gente. Porque quando a gente se declara incapaz, despreparado, quando a gente se declara pouco
especial na nossa própria história, no nosso próprio roteiro, o mundo tende a devolver para a gente exatamente aquilo que primeiro a gente ofereceu. É quase que uma matemática aristotélica. Sabe, 2 mais 2 que somam 4? Eu entrego, a vida me devolve e assim eu tenho o resultado final. A vida funciona exatamente nessa linear. Aquilo que eu entrego retorna para mim e assim eu tenho o resultado final. Então, quando a gente tem clareza, racionaliza sobre isso, fica muito mais fácil de se policiar. O que eu estou entregando para o mundo, para as pessoas, para o meu trabalho, para a minha maternidade, para o meu casamento, para as pessoas, para a minha sociedade? Quem sou eu na minha própria versão protagonista? Se faça essa pergunta frequentemente, é muito importante. E aqui eu quero já te dar um primeiro passo, porque a teoria é muito importante, mas a prática é tão importante quanto. E eu já quero te dar um primeiro passo para mudar, para que você torne consciente aquilo que realmente tem sabotado você, através daquilo que você tem declarado, muitas vezes de forma bem automática. Vamos substituir frases negativas por declarações positivas e que realmente possam fortalecer a sua própria narrativa. Aqui estão algumas sugestões que eu separei junto com a minha equipe, que são frases bem comuns que muitas pessoas acabam reproduzindo em modo automático e que podem minar as suas chances de ser alguém especial. Então vamos lá. Vamos substituir "nunca vou conseguir mudar minha vida", que é uma frase padrão. Muita gente ou repete isso ou pensa isso e, portanto, enraiza essa crença, por "cada dia eu me torno uma pessoa mais forte e mais capaz". Vamos substituir "eu não sou boa o suficiente" por "eu sou capaz e digna de alcançar os meus sonhos". Percebem como eu estou mexendo com o merecimento, o senso de merecimento e o senso de propósito de vocês? E é muito importante que o senso de merecimento alcance o tamanho do seu sonho, porque senão você sempre vai vê-lo escorrendo pelas mãos. Enquanto o seu senso de merecimento não sofrer uma alta no seu próprio mercado de valores, você não alcança os sonhos maiores que habitam o seu coração. Tem que ser proporcional, senso de merecimento, sonho. A gente tem que aprender a sonhar alto, mas além de sonhar alto, tem muita gente te ensinando a sonhar alto, né? Eu sei. Mas tem poucas pessoas, ou talvez ninguém até aqui, te ensinando a merecer alto. Enquanto você não merecer alto, você não vai realizar os seus sonhos altos. Fica com essa reflexão. Mais uma frase que a gente tem urgência de substituir é: dinheiro é difícil de ganhar. Quem nunca pensou, quem nunca declarou, quem nunca falou, inclusive para outra pessoa, não é verdade? Vamos substituir por: eu sou próspera e atraio abundância com facilidade para minha vida. Pode nem ser a sua realidade, mas lembre-se que aquilo que eu digo cria. Não fosse assim, não estaria ali em Gênesis, no comecinho das Escrituras Sagradas, uma lição, um código perfeito e muito importante. Deus disse: haja luz e houve luz. Por que que Deus declara? Por que que Deus simplesmente não faz um gesto e cria o mundo? Porque ali estava um código secreto. Aquilo que Deus diz se torna real, porque primeiro existia dentro dele, e para que se torne real fora dele, ele precisa declarar. Aquilo que existe dentro de você tem muito mais chance de se tornar real se você declarar. Se você disser: aconteça, haja sucesso, haja fortuna, haja prosperidade, haja saúde, haja amor, haja relacionamentos prósperos, haja sorte, haja facilidade, haja bênçãos dos altos céus, haja mais Jesus, mais Espírito Santo na minha existência, haja mais espiritualidade saudável para mim. Aquilo que você diz que vai haver acontece, porque a sua voz é o seu maior poder nessa terra. E quem te disse o contrário até aqui não torcia de verdade por você ou tinha uma ignorância incapaz de te fazer saltar para aquilo que você deseja viver. A partir de hoje você rompe com a ignorância, você rompe com as mentiras que te contaram, porque você merece a verdade que faz efeito na sua vida. Tudo que você deseja viver está ao alcance da sua própria voz. Aprenda a declarar e aprenda a realizar aquilo que já está vivo aqui.
E se está vivo aqui, é porque já está vivo em algum lugar desse universo esperando você declarar para acontecer. Antes de dar continuidade a esses ensinamentos que eu sei que mudam, alteram a sua realidade muito rapidamente, afinal eu recebo testemunhos diários de pessoas que me dizem que apesar de elas não acreditarem, apesar de elas acharem fácil demais, simples demais, depois que elas começaram a declarar, a vida delas mudou da água para o vinho numa velocidade surreal, quase que na velocidade da luz. Apenas tente, se der o benefício da dúvida, comece a declarar desse jeitinho que eu te ensinei e depois me escreva contando quais foram os seus resultados rápidos e animadores. Eu quero te apresentar algo que também tem um efeito imediato e que pode te ajudar tremendamente a fazer o seu salto, mas não só em nível quântico, não só em nível espiritual, não só em nível fisiológico, também um salto mental. Eu estou falando do Mindful. O Mindful é um suplemento que trabalha o seu foco, trabalha a sua concentração e o melhor para mulheres de plantão. A boa notícia que vocês esperavam, o Mindful trabalha seus hormônios. Sabe aquele período de TPM em que você diz assim, meu Deus, eu não me reconheço. Eu estou a própria discípula do mal, porque você fica irreconhecível, você fica irritada, chorona, sensível demais, aumenta tudo, enfim. É um verdadeiro inferno passar por esse período pré-menstrual. Pois é, o Mindful regula você. E eu que sofria desse período de forma bastante deselegante, vamos colocar assim, porque eu não conseguia nem me respeitar. Eu ficava tão irreconhecível, tão irritada, tão fora do meu padrão de equilíbrio natural, que quando eu comecei a experimentar o Mindful, eu não colocava muita fé que ele pudesse realmente me equilibrar nesse período. Tamanho desequilíbrio que eu sofria. E como eu gosto de experimentar tudo antes de repassar para qualquer pessoa, eu fiz o teste. Eu usei o Mindful por 30 dias e meu próximo período pré-menstrual foi outro período, muito mais equilibrado, muito mais tranquilo, muito mais tranquilo no sentido de eu me reconhecer, isso não tem preço. Para você que é mulher e sofre com TPM, você sabe o que eu estou falando, você conhece essa dor. E fora tudo isso, fora de trabalhar hormonalmente, fora trabalhar o seu foco, a sua concentração, a sua capacidade de memorizar coisas, o seu equilíbrio mental de raciocínio cognitivo, fora todos esses benefícios, o Mindful tem benefício combinado. Por quê? Porque além de te trabalhar fisiologicamente, ele também trabalha você através do poder da sua voz. Como assim, doutora? Calma. Escuta o que eu tenho para te falar. O Mindful tem um combo maravilhoso com o aplicativo My Vibes, que é um aplicativo que reprograma sua mente através de declarações com a sua própria voz. Um aplicativo, aliás, que é inovador, que te ensina a declarar da maneira correta para conquistar tudo que o seu coração deseja e, sobretudo, para se livrar de heranças, maldições hereditárias, emocionais ou espirituais. É um aplicativo maravilhoso. Agora, imagina só. Você adquirir o Mindful, se trabalhar em nível fisiológico, se trabalhar em nível hormonal e também trabalhar o poder da sua declaração. Afinal, hoje eu estou falando do quê? Estou falando do poder da sua voz. Então, você vai aprender a declarar de acordo com o tema que você deseja melhorar na sua existência. Você tem problema financeiro? O My Vibes vai te ensinar a declarar para atrair toda a prosperidade da qual você precisa. Tem problema de saúde? O My Vibes vai te ajudar a se curar através do poder da sua voz. Tem problemas espirituais, tem insônia, se sente perturbada, não consegue dormir? O My Vibes vai te ensinar a declarar os salmos perfeitos para a proteção espiritual. Qualquer problema que você tenha, o My Vibes pode te ajudar e o melhor, com o poder da sua própria voz. Então, para conhecer aqui, ó, o Mindful, faça o teste, use por 30 dias e depois você me conta. A equipe está pronta para te presentear com o My Vibes aplicativo. Mindful mais My Vibes aplicativo, o combo perfeito para que a sua vida seja alterada imediatamente. O contato está aqui no GC, mas eu quero reforçar para que você não perca essa oportunidade. 11 9 6330 5888 11 9 6330 5888. A equipe já está pronta para que você adquira o Mindful e ganhe o My Vibes para alterar todos os seus resultados. Não perca essa oportunidade. Voltando aqui à minha pauta.
de hoje que eu achei sensacional. A minha equipe é realmente maravilhosa. Eu quero te dar mais uma dica que em consultório a gente faz muito e funciona demais. E tudo que eu trago para vocês aqui, eu aplico em terapia. E é por isso que eu sei que tudo que eu trago tem potencial de trazer para você todos os resultados que você imagina. É muito importante você ter fé em você mesma e ter a certeza que esse conteúdo não chegou a você à toa. Você não está ouvindo tudo isso por conta do acaso, do caminho nenhum, porque você, sem querer, caiu de paraquedas nessa conversa, nessa terapia. Com certeza você tem pedido ajuda para Deus, tem pedido ajuda para as pessoas, tem pedido ajuda no âmago do seu ser e tem dito para você: eu não aguento mais, eu estou cansada. Eu não sei o que fazer, eu quero fazer uma mudança, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como é que eu cheguei nesse nível de me sentir tão perdida, tão sozinha, tão desamparada. E eu quero te dizer uma coisa fundamental. Eu quero que você aqueça o seu coração com essa frase. Deus nunca vai te levantar se no teu testemunho, naquilo que você vai contar para as pessoas para encorajar outras vidas, tiver raiva, vingança, ódio, tiver caminho perdido, tiver uma falta de mapa que leve alguém do lugar nenhum para o lugar nada. Não é assim que Deus faz. Deus só nos levanta, nos dá uma chance, nos dá um microfone, nos coloca debaixo de um holofote respeitável quando a gente aprende a curar nossas emoções de verdade e a falar para as pessoas, a testemunhar para as pessoas em relação à nossa própria história de um modo elegante, de um modo classudo e, sobretudo, enaltecendo inclusive quem nos atrapalhou no processo, porque nunca será sobre o outro, sempre será sobre você. Como é que você lidou com aquela pessoa difícil? Como é que você lidou com aquela situação que quase te enlouqueceu? Como é que você lidou quando alguém enviou algo espiritual para destruir a sua vida? Quem foi você na sua história difícil? Essa é a pergunta que Deus faz e Deus repara antes de te dar o presente que você pede, antes de te dar o resultado que você pede, antes de dar a você as experiências que o seu coração deseja viver, que são com certeza experiências bonitas. Mas você é um ser bonito para viver tudo isso? Se você ainda não alcançou esse local de ser belo, tanto quanto as histórias que você deseja viver, experimenta fazer isso que eu estou te contando aqui. Eu estou te dando ferramentas poderosíssimas, que são ferramentas que você pode utilizar gratuitamente aí na sua casa, no local onde você está, usando o poder da sua voz para aprender a tornar real aquilo que passa só aqui, ó. Não adianta, porque quem vai ler seu coração é Deus. O mundo lê aquilo que você diz. O seu comportamento diz quem você é e o seu comportamento começa com a sua voz. Aprenda a se comportar da forma mais poderosa possível e o mundo vai te corresponder. Confie em mim. É a voz da experiência, mas também é a voz de uma psicanalista que tem atendido centenas de pessoas que fizeram esse salto, que até me emociona. Pessoas com histórias dificílimas de pré-suicídio, de desistência, de TDAH, de ansiedade, de burnout, de depressão, pessoas que se curaram de doenças físicas apenas porque resolveram se beneficiar da própria dúvida e aprenderam a usar a voz na direção da realização daquilo que desejavam. Vai por mim, você não perde nada por tentar. O mundo tá louco para te surpreender positivamente. E ó, agora eu quero que você pegue um papel, escreva 3 declarações. Olha só, uma dica de ouro, hein? Isso aqui é ouro de mina, não é ouro de tolo, não. Eu tô te entregando algo muito caro, muito poderoso. Escreva 3 declarações positivas que representem o futuro que você deseja viver. Então, se você tem uma meta profissional, escreva. Uma meta financeira, escreva. Uma meta pessoal, escreva. Uma meta familiar, matrimonial, uma meta espiritual, não importa. Escolha 3, as mais importantes, e escreva num papel. E aí você tem a possibilidade de gravar essas declarações no aplicativo My Vibes, que eu te contei que é um aplicativo revolucionário, inovador, que utiliza declarações em modo de repetição. Então, funciona assim, ó. Você grava uma declaração, e eu vou pegar uma declaração aqui bem genérica. Eu sou próspera.
haja prosperidade em todos os setores da minha vida. Eu abro o My Vibes no meu celular, que tem nas melhores lojas de aplicativos, na Apple Store, na Google Play. Baixo o My Vibes, abro lá, digito: eu sou próspera, haja prosperidade em todas as áreas da minha vida. Aí, depois que eu digitei, eu tenho um roteiro e eu posso gravar esse roteiro. E eu vou lá e gravo. Eu sou próspera, eu tenho prosperidade, haja prosperidade na minha vida. Depois que eu gravei, eu posso colocar em modo repetição. O que que isso significa? Que eu posso ficar ouvindo essa declaração sem precisar falar. Eu escuto com a minha própria voz e isso tem um poder de criar um caminho neural novo na minha mente, ou seja, eu começo a ter um novo caminho a seguir aqui dentro. Isso é tão poderoso porque isso impacta todas as minhas crenças, todos os meus comportamentos e me impacta gerando novos resultados. É ou não é super poderoso? Não perca tempo, não. Baixe agora o My Vibes e experimente fazer uma declaração simples. Nas primeiras 48 horas você já verá um movimento acontecendo e você, assim como centenas de usuários do mundo, nós já alcançamos 5 países com esse aplicativo, você ficará impactado ou impactada com o que vai acontecer nas primeiras 48 horas de uso. Apenas baixe o aplicativo e faça, e depois venha me contar sobre os resultados que você alcançou com mais facilidade do que você imaginava, e isso vai te apaixonar, assim como todos esses usuários apaixonados pelo mundo. E eu quero aproveitar e estender os cuidados, oferecendo a você uma possibilidade de entender se há maldições hereditárias emocionais na sua vida, se há maldições hereditárias espirituais, se os seus traumas de infância continuam impactando, os seus meios de ação continuam te impactando nas suas tomadas preciosas de decisões, as decisões que geram todos os resultados que você tem hoje. Eu não sei se você se deu conta, mas quem decide as coisas por você é o seu inconsciente. Você quer que eu te prove isso? Levanta sua mão direita agora para mim. Eu tenho certeza que você fez esse movimento, mas se você tivesse hipnotizado numa sessão de psicanálise, você faria esse movimento. Porque eu pedi para você levantar apenas a mão, não o antebraço. Isso significa que o seu inconsciente, ele não tem atalhos. Ele vai direto ao ponto daquilo que eu peço para você fazer. Agora, imagina as coisas que você tem ouvido desde a sua infância, as ordens que você tem recebido, mesmo que em momentos de raiva, de desequilíbrio, que você continua seguindo à risca, sem atalhos. Se você escutou que dinheiro não cresce em árvore, que ganhar dinheiro é difícil, que você é tapado, que você é burra, que você é mulher e você é frágil, que você é o sexo frágil e tantas outras crenças, você tem seguido essas crenças e não tem permitido que a sua vida valha mais do que ela está valendo agora, porque você tem ouvido essas vozes e o seu inconsciente tem dito assim: ok, vamos continuar seguindo as regras. Você quer romper essas crenças? Eu quero te dar uma possibilidade. Eu quero te falar da minha consulta, a consulta EQV, que é um método inovador que eu criei junto com a minha equipe, com nuances de psicanálise, programação neurolinguística, neurociência e psicologia positiva, terapia bioenergética, tudo que tem de mais moderno na ciência e na espiritualidade, unidos, condensados para tratar você rapidamente. Nas 2 primeiras sessões, você já rompe com traumas que te acompanhavam durante uma vida toda e você começa a perceber que aquilo que você desejava sempre esteve bem pertinho de você. Só que os seus olhos não estavam avisados para o sucesso que você deseja. Eles estavam condicionados ao fracasso que você vive. Quer romper com isso? Quer conhecer a minha consulta? Tem um teste grátis e eu quero que você entre agora nas minhas redes sociais. Aproveita, se você estiver online, já acesse a minha rede social principal, que é o Instagram, @mipioker com K. Também está aqui no GC, mas eu já quero que você acesse @mipioker com K. Lá tem um teste para você entender se a consulta EQV é para você. É uma consulta emocional quântica, vibracional, que trabalha uma série de padrões para curar você e para romper com todas as maldições hereditárias que te impediram de ser do tamanho que você nasceu para ser. Não perca tempo,
Faça agora o seu teste gratuito e entenda se essa consulta pode te levar para outro nível. Eu já quero aproveitar aqui e me despedir de você, te convidar para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, às 6h30 da manhã, com mais ferramentas para que você seja do tamanho que você merece ser. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.